Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Facioli. Hoje eu estou aqui com o meu grande companheiro Dimas. Tudo bem, Dimas? Bem, e você, Danilo? Tudo em ordem? Também, tudo jóia. Ô, Dimas, a gente não pode esquecer de convidar aqui as pessoas que nos acompanham para curtir o nosso canal, né? Comenta um pouquinho com elas também tudo que elas podem encontrar no nosso canal, chamar eles para fazer parte dessa nossa família aqui que aprende sempre aqui no nosso podcast. A sua participação é muito importante aqui. Muito obrigado pelo prestígio, né? E assim, não esqueça lá de deixar o seu like, dislike, comentário. A gente tem recebido bastante pedidos, né, de temas aqui, então fique à vontade lá para você também fazer isso. Não esqueça lá de acionar o sininho, né? Assim, Danilo, que fala? Isso, o sininho. De deixar o seu joinha, igual o Dimas falou, o seu like, o seu dislike. Isso é muito importante para nós irmos aprimorando cada vez mais o conteúdo que a gente oferece aqui e saber o que é relevante e importante para vocês também. Bom, hoje nós temos um convidado aqui que é bastante especial. Foi difícil a gente conseguir essa agenda, né, Dimas? Depois de um tempo, nós estamos tentando, discutindo. A gente tem que convidar essa pessoa, é muito importante para a gente, é um grande amigo. Hoje nós temos aqui o Eduardo Amorim. Ele é economista, ele fez uma especialização em supply chain nos Estados Unidos, ele tem MBA em marketing pela USP. Atualmente ele atua como sócio-gestor da Vapec e também é presidente do Instituto Ribeirão 2030, que é uma iniciativa muito bacana que ele vai ter oportunidade de contar um pouquinho para nós aqui. Eduardo, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado, Eduardo. De fato, a gente fala que convida só amigos aqui, né? Mas de fato todos eles são, né? E o Eduardo eu conheço há algum tempo, desde que eu não tinha cabelo branco, né? Porque de vez em quando a gente convida alguns aqui que os dois não tinham cabelo branco. Então, o Eduardo ainda não entrou nessa fase, não. Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Espero que você goste aqui do nosso bate-papo. Eduardo, a gente sempre pede para os nossos convidados aqui a primeira fala deles, até para os ouvintes aí que estão buscando uma profissão, que estão buscando um caminho no trabalho, né? E também para aqueles profissionais que já são experientes, né? Contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória. E a gente especialmente olha para as questões de escolhas, né? A gente acha que a pessoa é feliz naquilo que ela escolhe fazer se ela fizer boas escolhas. Então conta pra gente aí qual a sua trajetória até hoje, né? Bacana o podcast, meu primeiro podcast. Está estreando então também. Estreia. Não, a minha formação foi em economia, eu sou de Ribeirão, mas fui para São Paulo, fiz faculdade lá. Trabalhei em macro atacadista na parte de compras, fui auditor da Ernst Young Pica-Pau, né? Na época não fiquei muito tempo, e depois fui trainee e gerente do hoje Itaú, né? Era Unibanco só na época, tinha o programa de... E aí depois eu fiquei 10 anos em São Paulo, eu fui fazer um curso de especialização de 1 ano e meio em Boston, nos Estados Unidos, na Northeastern, que é na parte de supply chain, logística, né? Que eu tinha definido que eu ia trabalhar num grupo onde a minha família era sócia na época, que era a indústria de nutrição animal, indústria de ração. Free Rib, né? Foi Free Rib, depois num treco Free Rib, depois Trial Nutrition. E aí eu fiquei 20 anos, acho que 16 anos, ainda era da família, depois foi vendida para o grupo holandês, e depois eu fiquei como executivo só. E aí depois eu saí, eu montei meio uma startup, né? Uma empresa mais automatizada de ração voltada só para piscicultura. E que era no Mato Grosso do Sul, parecido Taboado, com sócios, né? E eu entrei de sócio também no abatedor, que é uma integração de peixes na época. E essa empresa... também eu fiquei durante 8 anos. Depois vendemos para o fundo de investimento que entrou na sociedade. E durante aquele tempo nós fundamos a associação Peixe BR, que é a Associação Brasileira de Piscicultura, num grupo de 10 empresas. Hoje são mais de 150 empresas que participam da cadeia toda da piscicultura. E a Associação Brasileira era o guarda-chuva das associações estaduais.
que já eram formadas, mas muito fragmentada. Tá. E aí foi muito interessante para o setor. Deu para a gente poder entender um pouco mais e se organizar melhor, principalmente na parte da tilápia, que se tornou aí o principal peixe cultivado do Brasil, né? Mais de 70%. Hoje a produção de cultivo total chega a 800 mil toneladas ano, num consumo de mais ou menos 2 milhões, né? Ano, né? Tá. Que daria aí entre 9,5 e 10 quilos por habitante ano. Tá. Né? É um bom consumo comparado com o mundo? Como é que é o nosso consumo de tem, pescados aqui? Tem bastante ainda para crescer. A população ainda ficando um pouco mais velha, né? Tá. E a gente tem um consumo grande da importação de salmão. Uhum. E hoje, por exemplo, a tilápia é um produto que é uma proteína muito boa, não é menos gorda, né, que do salmão, e cai muito no gosto porque ela encaixa com qualquer molho, né? Tá. Então toda a união e convergência da cadeia em si, para poder mostrar, né, e poder organizar um pouco para qualificar melhor, ter melhor qualidade, mostrar melhor o produto, que na verdade das 4 proteínas, o peixe muitas vezes não entra nem na estatística, agora que tem entrado, né, de alguns anos para cá. Você tem o frango com 44, 45 quilos per capita, né? Depois você tem o boi, próximo de 30, agora até caiu um pouco menos. E talvez esse ano aumentando um pouco mais, que está um pouco mais barato, mas em torno de 30, 28 quilos. Depois você tem o suíno em torno de 15 a 17 quilos e o peixe, que já está com 10. Provavelmente o peixe deva passar no futuro o suíno. Porque não tem nenhuma restrição nem de saúde nem religiosa. É verdade. E a população envelhecendo provavelmente vai ter um consumo um pouco maior. Então eu fiquei muito tempo voltado na cadeia aí do peixe, na indústria de ração. Anteriormente também a gente produzia para camarão e para peixe. E aí vendemos. A gente tem ainda uma operação de produção no Nordeste, mas é uma produção menor do que essa operação que a gente tinha. E aí passei a me dedicar e como sócio gestor da Avapec, que na verdade é uma fazenda ligada só à pecuária, e aí a gente na verdade implantou a integração, né, que é na verdade você através da produção de grãos, principalmente soja e milho, silagem de capim, e com a produção pecuária, né? Você faz confinamento, que você acaba melhorando muito o trabalho, o rendimento da produção. Que lá você tinha um resultado de quando você cria a integração, você mais ou menos multiplica de 4 a 5 vezes a rentabilidade que você tinha anteriormente, né? E de uma forma muito mais sustentável, né? Entendi, na mesma área, né? Mesma área. E isso depende muito o trabalho de processos e gente, né? Tá. Então é gente e processo, gente e processo. As pessoas que fazem a diferença, né? Sim. A formação, aí muito projeto, você tem que ter muito foco nisso, né? E como ver, como desenvolver as pessoas, as aptidões, parametrizar, né? Mas, enfim, aí resumindo, né? Hoje a minha dedicação, a grande dedicação está voltada no agro, mais voltado à proteína, na verdade, do boi e da soja e do milho, né? Bacana, bela história. Uma curiosidade, assim, quando a gente fala da tilápia, né? A gente conhece o Sanpeter, por exemplo. O Sanpeter é uma tilápia? É até gozado que é uma marca que pegou lá fora, na Europa. Essa empresa com a qual eu fiquei sócio, na época que nós desenvolvemos, que chamava, no passado chamava Genesias, né? Ela era a dona da marca Sanpeter, que ela comprou a marca Sanpeter, que patenteou no Brasil, né? E dava uma diferença, que você acabava posicionando melhor o produto. Tá. Mas é uma marca. Na verdade, se coloca mais Sanpeter, você tem vários tipos de produções. São as produções de peixe mais qualificada, ou que você tem um filé de tilápia de 1 quilo, né? Com a melhor qualidade. Mas, na verdade, quem detentora, quem tem a marca comprada, né? Tá. Às vezes é usado informalmente, né? Porque vira uma relação de um produto melhor, né? Exato. Mas é nada mais ou menos que a própria tilápia, né? Tá. Com uma apresentação melhor, com
um tamanho, porque você matava antes a tilápia com 700 gramas, 600 gramas. Tá. Hoje, de 1 a 1 kg a 1,200, você tem um filé um pouco... Mais alto, né? Um pouco também melhor, tá muito desenvolvido a parte na qualidade, né? E a operação melhorou muito. Então, o produto hoje do peixe já é um produto muito bem qualificado, né? Tá. Consumo, padrão, né? O Brasil se desenvolveu muito nessa... Gozado que é uma das proteínas mais antigas, o desenvolvimento grande foi nos últimos aí 10, 15 anos. Só mais uma curiosidade também, a tilápia tem outros peixes que a gente usa em cativeiro de forma comercial também? A tilápia, obviamente, é o maior, né? É o que a gente tem mais volume, né? Tem o tambacu, que são os redondos, mas 20% do cultivado, né? Você tem o pirarucu, que é 3%, 4%. Mas a tilápia basicamente é o carro-chefe hoje da produção nacional. Eu imagino que também por uma questão de espaço, né? Ela deve ser um pouco mais fácil de lidar, né? Porque você pega um pirarucu, um tambacu, talvez você precisa de uma área maior, não sei, não tenho conhecimento a respeito. Porque eu vi que o pessoal faz tanques, né? No meio dos rios, assim, né? Para criar a tilápia, né? Você tem as gaiolas, você coloca nos rios e você tem os tanques escavados. O pirarucu, na parte de fecundação, é mais difícil, é um peixe mais difícil, né? Entendi. Uma ração mais também dirigida, né? É um ciclo, né? Porque você tem até a cadeia bem organizada. E a tilápia se desenvolveu bastante e se adaptou bem também, né? Ela vem do Nilo, né? Lá atrás, né? Mas ela está no Brasil há muito tempo, tá? Desde o começo do século de 1900, 1900 e pouquinho. Bacana. Ô, Eduardo, sabe que, agora falando uma coisa pessoal aqui para você, assim, eu tenho uma grande admiração pela maneira como você conduz os negócios. Lá sempre comento isso com o Dimas, né? Admiração pessoal mesmo, assim, porque... pelo foco que você tem de olhar o negócio como um todo, que é uma visão muito diferente, às vezes, do que a gente vê no agro, né? A gente já teve a oportunidade de trabalhar com outros clientes também do agro, né? Cada um com as suas especificidades, né? E foco e tal. E eu observo um foco muito grande seu na parte de pessoas, né? Na parte de gente. A gente também tem oportunidade de trabalhar com isso lá. E como que isso se desenvolveu em você, assim? Como que você começou a falar, opa, peraí, né? Se eu ficar... trabalhando exclusivamente a produtividade da minha fazenda, mas não olhar para as pessoas, né, que estão carregando essa produtividade, aí, talvez eu não consiga chegar lá onde eu quero, né? Onde despertou isso em você? Trabalhar isso dentro do agro? Eu sei que você veio da indústria também, mas conta um pouquinho para a gente como que você desenvolveu esse olhar, se é uma coisa pessoal sua, se foi experiência, foi o tempo? De estar no agro, na verdade, mais no campo, eu estava mais na indústria, na cidade. E você acaba levando um pouco também a tua experiência, né? O contato que você teve com a indústria, a parametrização de índices e pontos. E no campo, o campo é muito rico no Brasil, né? De água, de terra, oportunidades. Mas hoje a grande dificuldade é realmente você desenvolver time, né? E você não está lá o tempo todo. E o time faz a diferença. E na verdade, ao montar o time, você não vê um time só funcionando, jogando o jogo de hoje, né? Então, você tem que na verdade, pensar bastante a longo prazo. E aí é muito treinamento, envolvimento, aptidão, né? Quem trazer, né? Então, fazia várias experiências, gostava muito do pessoal, o perfil Santa Catarina, que é agarrado. Você leva, mas aí a mulher não se adapta lá. Muito diferente. E aí a pessoa acaba não ficando... E aí fizemos várias testes, experiências, mas eu acho que é importante dentro do projeto a parametrização e você ter suporte, você ter pessoas que te ajudem, empresas voltadas, né, para poder filtrar, conhecer quais as necessidades. Então você precisa juntar qualidades até que você tem com parceiros, né? E poder aí fazer um planejamento de longo prazo. Porque hoje, se você tem tecnologia, mas para usar a tecnologia, as pessoas precisam estar muito preparadas, engajadas na missão de longo prazo e
você poder medir, né? Porque a maioria não mede, né? Vamos dizer, as pessoas às vezes não acreditam tanto da importância de você medir. E o medir é você medir, vamos dizer, você teve lá a produção de um boi. Então, como é que ele foi, né? O que ele comeu? Qual foi a conversão? Qual foi o erro? Para no seguinte você não repetir. A agricultura, a janela que você plantou, a variedade que você plantou. Então, você tem que medir todos os itens e as pessoas entenderem o contexto e o que ela está fazendo. Então, o detalhe é muito importante e acaba definindo o teu sucesso, né? Sim. O Eduardo, falando assim mais amplamente sobre o agro, a gente sabe que o agro tem uma trajetória de crescimento, de produtividade aí, que revolucionou, na verdade, o agro, né? Quando a gente fala de grãos especificamente, né? Eu não sei o gado de uma maneira geral, enfim, não necessariamente acabou indo nessa mesma linha. E o agro também, assim, acho que por essa questão de protagonista, né, de representar a maior parcela do PIB também, acaba, enfim, sofrendo também uma série de críticas, de restrições, enfim, até sem fundamentos, mas enfim, acaba sofrendo uma série de oposições aí em relação a esse protagonismo todo. Como é que você vê o agro no Brasil? Como é que você vê essa questão toda de evolução? Qual é o futuro do agro, né? Como é que você olha para isso assim de uma maneira ampla? Eu acho que o agro é uma bênção para o país, né? Eu acho que além de ter terra, ter água, a gente não tem furacão, não tem vulcão, né? A gente tem aí um potencial já exercido, né, como um principal produtor de alimentos hoje do mundo e com potencial grande, crescente ainda. E a gente tem uma população que desde os anos 1900, medido até tem um livro do Jorge Caldeira que fala do brasileiro empreendedor, né, que mesmo não tendo estudo, na época, ele tinha uma aptidão empreendedora. Sentido, pensando na época do café com leite, né? E então, o brasileiro, o produtor brasileiro é um produtor dedicado, tem um perfil, né? Mas se você com a tecnologia nova, se você não treinar, se você não engajar, né? E o engajar e treinar, você depende muito da estrutura que você monta na tua propriedade ou na empresa, né? E, no caso, até para acrescentar, a importância que muitas empresas que hoje têm estruturas, às vezes, ela não tem uma estrutura só hierárquica normal, né? Você usa também potencial matricial, né? Sim. E que você tem pessoas de fora que não são funcionários, mas são como parte da empresa e olham de uma forma até mais de fora para dentro, podendo levantar alguns pontos que você consegue amanhã poder aprofundar e melhorar bastante, né? E vendo até inovações novas que você poderia estar fazendo com qualidades de um grupo mais preparado que você não conseguiria ter todos como funcionário também. Sim, é uma questão de custo, enfim, né? E talvez essa vivência em vários outros segmentos, várias outras histórias também que podem contribuir com o seu negócio, né? Então, com essa melhora do preparo das pessoas, né? E com a tecnologia, implementos de trator, de uma série de sementes, né? Com desenvolvimento, um empurrão grande que a Embrapa deu, né? Embrapa na época ainda do Geisel, né? Mandamos aí 2-3 mil pessoas para fora que foram treinar, foram se preparar e tropicalizaram, né? O que nós temos hoje no Brasil. E o Cerrado, né? E com isso, a multiplicação foi muito grande. E você vê nos últimos 20, 30 anos, há pouco tempo atrás, 20, 30 anos, nós tínhamos 100 milhões de toneladas de grão, né? Passamos de 300 milhões. Aí você fala, mas estamos usando um número de área muito maior. Não, a área cresceu, mas o que cresceu muito foi a produtividade. Então, é um país com a maior produtividade de soja por hectare, né? E hoje a maior produção também, né? E devemos ter aí próximo de 160 milhões de toneladas, né? Na próxima safra, um pouquinho mais.
O milho também hoje talvez um dos maiores exportadores, também um grande produtor. Então, em diversas, a laranja, né, que a gente de longe é o primeiro do mundo. Então, em diversos segmentos do agro, né, acabou se desenvolvendo bastante. A pecuária também, muita gente não cita, não coloca, mas o desenvolvimento é incrível que a pecuária teve no Brasil, até comparado com lá fora. Hoje, que nem a integração que a gente fala, que você planta, por exemplo, uma soja, 25 dias antes de você colher a soja, você joga o capim em cima da soja. Você tira a soja e você já põe o gado. Então, um gado que recebia um boi que ganhava 4 arrobas e meia, né, com proteinado e mineral, hoje você tem condição de ganhar 7,5 arrobas no ano, né, em 12 meses. E no mesmo pasto. Você tem um pasto do inverno, né? Aí você fala, mas você está, de repente, extraindo mais. Não, ao contrário. Você está enraizando mais, dando velocidade maior para as plantas gerarem mais matéria orgânica no próprio solo. Então, você extrai carbono, né? Então, é impressionante o potencial que a gente tem amanhã também, porque, em média, as propriedades hoje, se você pegar do sul até a Amazônia, 50% delas, a metade, são reservas. Então, a pessoa, na verdade, tem uma propriedade de 100, ela usa 50 para ter pecuária ou grão. Os outros 50 são reservas, né? É a maior reserva do mundo, né? Sim. Nenhuma propriedade no mundo tem 50%, né, em média. E privada, né? E privada. Isso falando privada. Se você pegar o estado todo, dá 66%, né? Então, a gente, muitas vezes, a gente não se organiza da melhor forma para poder, tecnicamente, com bons argumentos, tá colocando e defendendo. Porque é uma negociação. Protecionismo é uma briga, né? Principalmente a discussão com a Europa e os Estados Unidos, né? A Ásia está aí do lado também, no sentido de poder alinhar como é que a gente pode premiar, né? E poder valorizar esse pulmão, né? Essa absorção de carbono que tem e a importância disso no futuro. Você pega uma Alemanha, que é um país altamente tecnificado, preparado, tá? E consciente, né? Ele teve um problema na parte de energia, né? Que dependia da Rússia. Teve que... A área de agricultura que ela tem não é uma área grande, né? Que ela tem do lado. E... Vamos dizer, a área que a área que ela acaba fazendo na parte de preservação e na parte ambiental, ela é pequena comparada com o Brasil. E ela teve lá, para o pessoal não passar frio, etc., teve que aumentar a parte de mineração, né? Teve que até derrubar mais, numa época onde as críticas vêm muito de lá para cá, né? Da França, da própria Alemanha, né? Questionando. Mas não tinha jeito. Então, qual que é a melhor forma? Bom, se eu não posso ter aqui, eu tenho para poder manter minha população aquecida, com segurança, né? Eu preciso usar um pouco mais. Por que não trocar crédito de carbono? Por que você, amanhã, não poder ter áreas, né, no Brasil, né? O Brasil tem grande potencial, ou em outros lugares, onde possa estar fazendo isso que você não tem condições de estar fazendo. Sim. Então, essa troca está começando a crescer. Você tem hoje já uma realidade o couro sustentável, né? Que é uma fazenda onde cuida, na verdade, do gado, ou tem uma sustentabilidade de resgatar mais carbono do que, vamos dizer, dentro de uma preservação, com uma troca de empresas que hoje usam o couro fora do Brasil. Então, são trocas inteligentes que estão criando aí matrizes e padrões para que amanhã, né, você possa premiar quem tem uma reserva um pouco maior do que a média. O Cerrado é 80-20, de amanhã você tem 30-70, então você tem 10% a mais. Que custo que isso dá, que traz amanhã, né, para a preservação e sustentabilidade do mundo, né? E que valor teria isso, né? Então, aí citando alguns exemplos, mas é uma hora da gente se preparar para poder, em bons argumentos, e a cadeia convergente do agro, poder trabalhar
num mercado bilionário, que é o mercado de carbono, né? Sim, sem dúvida. E ainda pouco aproveitado, muita discussão, muita promessa, mas acredito que os próximos 5 anos vão ter devem ter boas surpresas. O próprio couro sustentável, a gente tem 2 áreas que nós temos, 2 propriedades que a gente já tá certificadas, né? Através da Produzindo Certo, e a gente já tem recebido. São valores ainda iniciais, né? Mas já é uma realidade na propriedade. A gente tirou também o RTRS, que é da Food Chain, que é voltado só para a soja, né? Área ambiental. Estamos aí no início também do início da negociação para poder viabilizar também essa certificação ambiental, que ela é uma certificação que eles fazem para 5 anos, né? E aí vão te auditando ano a ano. Então tem muita novidade aí no mercado. É um mercado em pleno crescimento aí, né? Quando a gente fala da pecuária, você tem razão, né? Essa questão genética, né? Eu visito sua fazenda lá e a gente faz um trabalho para o Eduardo. E a gente olha assim para a saúde, né? A hora que a gente olha para a saúde do rebanho, por exemplo, é algo impressionante, né? O quanto isso tem reflexo lá no futuro, né? E o quanto isso, de uma maneira geral, ainda não é valorizado, né? Mas eu penso que também no futuro, né? E no futuro não tão longe, né? Você já tem a certificação, por exemplo, do couro, mas existem outras certificações, né? Porque para quem está nos ouvindo, né? Eu nasci numa fazenda, mas a fazenda que a gente visita hoje é algo muito diferente. Eu morei, por exemplo, num retiro, né? E hoje a estrutura que se tem na fazenda, por exemplo, que a gente tem um exemplo lá, que é a fazenda que o Eduardo é sócio-gestor, é uma estrutura que olha para tudo isso, né? Não está olhando só para essa questão do uso racional e do uso melhor, da questão dos recursos que estão lá disponíveis, né? Fora a questão de reserva, mas o cuidado com as pessoas, né? Essa questão toda que o Eduardo tem colocado de ambientar as pessoas. Então elas têm uma casa boa, elas têm água, elas têm, enfim, toda a estrutura, tem energia, tem Wi-Fi, né? Precisa, né? Então, a fazenda não precisa ter, precisa, tem que ter. Que toda essa tecnologia também tem que estar à disposição de quem lá tem que estar trabalhando, porque senão você não... eu quero treinar as pessoas, por exemplo, num programa que é o programa que, enfim, tem sido desenvolvido lá pelo Eduardo, que é educar melhor as pessoas do ponto de vista deles adquirirem conhecimento mesmo, né? Então precisa ter recurso. Eu vou fazer a distância, eu preciso ter uma internet lá para a pessoa, por exemplo, acessar, né? Então, quando a gente fala desse macro sistema, ele é muito maior do que só colocar um gado no pasto e depois vender ele para o frigorífico, né? Na dependência de gente é tudo, né? A gente tem um trabalho, com a Facioli, com o Dimas e o time, né? Danilo, etc. Já desde 2010. Tem 13, 14 anos já, né, Dimas? Estivemos lá na cadeia do peixe, né? Na Freerib, né? Na Aquafeed, a Freerib, né? Tivemos na indústria de ração. Acho que 2009, 2010 já. E na fazenda já estamos há bastante tempo. E esse trabalho ele é vital na minha visão, para você ter sucesso. Você tem que ter parceiros muito engajados, dominam bastante o tema, né? E para você poder treinar o pessoal e poder ter um acompanhamento. No caso lá na agropecuária, por exemplo, no caso da Facioli, vai 5 vezes por ano. Passa uma semana, entrevista todas as pessoas, conhecem, né, tem uma ideia da cultura, como funciona, e a gente parametriza o potencial, porque às vezes a pessoa não teve estudos, mas tem um potencial muito grande e tem vontade. Então, hoje, através de Senar, através de cursos, às vezes até graduações e tal, você consegue fazer online. Então, a gente tem focado muito nesse sentido, na melhora do ambiente, da complementação, né? Muitas vezes até mudando a parte hierárquica. Geralmente na fazenda tem o gerentão, e o gerentão, né, faz tudo. Então, hoje lá tem o gerente da pecuária, tem o gerente da agricultura, tem o gerente operacional, né, que são cada um bem parametrizado dentro das funções, e são complementares, interdependentes.
Então, o bônus, a premiação que eles têm, muitas vezes é por safra. A safra, a safrona, que geralmente é a primeira que é planta em outubro, a safrinha que você faz em fevereiro e março, o irrigado também, que é uma outra safra que você tem, às vezes em épocas diferentes. Então, dependendo da eficiência que tem, o resultado que você tem, e aí é uma forma de estimular. E aí você vê também as pessoas que têm, além da vontade, têm aptidão. E aí essa parametrização feita, você alinhando, isso aí é um alinhamento semanal, né? Que as coisas vão acontecendo no dia a dia. Se você deixar um mês, às vezes 2 meses, você perde a oportunidade ao próprio profissional, né? Quanto mais tempo você tiver ligado e delegar também, porque você é limitado, né? E muitas vezes você não está no local, mas as pessoas terem um raio, uma metodologia de relatórios semanais ou apontamentos diários que você tem, trabalhando em índices, voltado a processo e pessoas, né? Tem pessoas que você não realiza um bom processo e está no lugar certo, né? E isso incentivo. Até recentemente a gente tem estimulado muitas mulheres a trabalharem, né? Que ficavam muito em casa, que tem a contribuição quando está com os filhos, a família, mas tem uma hora que a pessoa também quer o part-time, o parte do período, o período integral. Isso aí também tem consolidado, melhorado bastante a renda das pessoas no campo. E o campo hoje você tem coisas que você não tem na cidade. Você tem uma casa, né? Muitas vezes um valor simbólico lá, tem energia elétrica, você falou que nem Wi-Fi. No caso lá a gente dá uma cesta básica, dependendo do andamento. Você tem o carne, vamos dizer, uma carne de primeira, você tem leite, né? E isso dado, na verdade, basicamente é um valor simbólico. A pessoa, na verdade, tem tudo isso de graça, que é um valor muito alto. Uma pessoa hoje, mais ou menos, que para viver, para ter essa alimentação, Wi-Fi, talvez o aluguel você tenha aí uns 700, 800 reais, né, no campo, né, nas cidades pequenas de 3, 5 mil habitantes, também, né? Energia elétrica, no fundo é um ganho que às vezes é 50%, às vezes dobra o salário, dependendo da função que a pessoa tem, né? E realmente a gente vê pessoas melhores abertas hoje a ir para o campo, coisa que não tinha passado. E se você vê as melhores cidades hoje no Brasil, onde melhorou mais foi o centro-oeste e um pouco o norte. Por causa do agro. O agro as pessoas conseguem ter retorno em cima do que estão produzindo, né? Investe, acaba tendo cidades geridas por pessoas com uma cabeça de produtor, então mais voltado realmente não para desvios ou interesses, né, de manipulação, e sim realmente poder prestar um serviço bom para a população que está. Então você vê, você tem cidades em Primavera do Leste, né? Você tem Lucas do Rio Verde, Maringá, você tem Chapadão do Céu, Chapadão do Sul, Sinop. Você tem cidades até grandes hoje, de Sorriso, que são novas, se você vê no tempo, com a população já, umas de porte pequeno, médio, umas até portes grandes, né? Que é impressionante a qualidade de vida que se tem e a vontade que as pessoas enxergam oportunidade, né? Fora que são lugares assim, eu particularmente sou suspeito, acho que o campo é extraordinário, né? É um ponto aí que não tem país igual ao Brasil, que você produz safra, você faz 3 safras até no ano, né? Que é tropical, né? Nos Estados Unidos você tem um ótimo desempenho, mas você tem um inverno que você não consegue produzir, né? E lá você tem furacões, você tem, né? Realmente a gente aí... E isso tem repercutido nos números, né? O agro, esse ano agora que nós estamos, o PIB está alto por causa do agro, né? O resultado que teve nos últimos 2, 3 anos, né? Principalmente do ano passado, repercutiu já esse ano, que é um crescimento aí próximo de 20%, né? De uma das atividades aí que é 27% do PIB, né? Então, eu acho que a gente precisa aproveitar, né, o que a gente tem de forte, né? Até para coligar com as outras áreas, tanto no comércio, né? A indústria, o agro, muitas vezes tem o lado agroindustrial, né? E o serviço, para tirar vantagem e oferecer oportunidades melhores, né? Para a população, né? Num lugar tão abençoado que é o Brasil, né? Exatamente.
Eduardo, você sabe que enquanto você estava comentando aí a respeito da produtividade, veio uma coisa na minha cabeça, até relacionada ao que o Dimas citou aqui no começo, né? Que às vezes a gente escuta pessoas que não têm muito conhecimento a respeito do agro, né? Até sem uma série de críticas, né? Muitas vezes não conhece os desafios que o produtor tem. E aí acaba criticando, fazendo um monte de coisa, mas o fato é que a gente não consegue tomar um café da manhã sem o agro estar presente na nossa vida, né? Então, o cafezinho que nós tomamos aqui, o queijinho que a gente come, o leite, né? E tudo mais. Então, o agro está presente no nosso almoço, no nosso café da manhã, na nossa janta, em todos os lugares, né? Até no tecido, né? Que a gente tem aqui tá presente. E eu queria que você comentasse um pouco, nós temos um público bastante variado, não necessariamente pessoas que trabalham no agro, dos desafios que o produtor tem, né? De planejamento. Você citou alguns aqui, né? Pô, então eu tenho a janela certa para eu plantar e depois que eu planto eu preciso ter um espaço que eu vou transformar aquilo num pasto. E também tem toda a questão que o pessoal critica muito relacionada a desmatamento e fica falando mal do agro, mas talvez as pessoas não param para pensar que uma terra degradada ela é ruim pro proprietário ali, pro produtor. Ele quer uma terra saudável, ele quer uma terra produtiva, né? Então, comenta um pouquinho para a gente, para quem está escutando nós, dos desafios que o agro tem, da necessidade de gestão, planejamento. Erros tem, como outras atividades também acontecem, né? Você tem desmatamentos que às vezes não são corretos, você tem tropeços, mas é muito pequeno, é minoria, né? Muitas vezes se potencializa para uma guerra de narrativas, né? Mas, de uma forma geral, quem hoje, na verdade, tira um bom retorno do agro é muito sustentável. Você produz mais, então você, na verdade, você tem um pasto, você planta uma soja, tudo isso que cresce com uma terra de matéria orgânica mais alta, extrai mais, né? O que a gente precisa, vamos dizer, você extrai mais carbono, né? Sim. E então você, na verdade, traz ganhos, né, na parte ambiental. E você também tendo uma área com uma certa proteção, né? O Cerrado é 20-80, então 20 de mata. Na Amazônia lá é 80-20, né? Então depende do lugar. Mas você tendo um pouco mais até do que... A gente lá tem em torno de 25% a mais do que é exigido, né? E por que é importante você ter? Porque protege também a área, né? Você depende lá da fauna, né? Você depende dos animais que estão... É uma cadeia, né? Sim. Então, aí você tem que ter água boa, você tem uma proteção na mata que você tem dentro, em volta da fazenda. Tudo isso agrega, no final, dentro da cadeia, na tua produção, né? Vamos dizer, acaba protegendo, né? Umidade, né? Então, de uma forma geral, no fundo, quanto mais sustentável mais produtivo é. E porque o que você dá atrás para a terra, o que você faz, ela te dá de volta, né? Então, a impressão, muitas vezes, em cima das narrativas, distorcem muito a realidade onde a gente está, né? E a gente tem áreas muito variadas no Brasil, onde você tem potenciais grandes de algodão, lugares fortes de soja, né? Laranja. Cana, né? Cana, que é uma... O estado de São Paulo aqui é fortíssimo, né? Que geram também energia através de bagaço. Tem uma série de outros produtos, subprodutos que você pode agregar, né? Nossa região aqui, moramos em Ribeirão Preto, né? Hoje temos aí 700 e poucos mil habitantes, talvez um movimento de 1 milhão e 100 com os 20 cidades mais próximas de Ribeirão. Veio do café, né? O café, na verdade, possibilitou em 1920, que eram 70% de imigrantes, né? Que eram italianos, principalmente, que vieram para cá colher café. E o café deu um empurrão muito grande, ajudou a financiar o desenvolvimento que a gente tem parte hoje. Logo após, 1950, 60, a cana-de-açúcar, né? Com o açúcar e o álcool, que é uma região, não o município de Ribeirão, mas a região de Ribeirão, né? Que é altamente desenvolvida na área da produção de energia, né? De açúcar, de álcool e biomassa, né? Através da produção de bagaço e outros subprodutos que você usa na nutrição animal, que ajudou Ribeirão, né? Então, Ribeirão em si é serviço, né? E comércio, a maior parte. Você tem uma indústria, talvez, que as pessoas até desconheçam, com mais de 2.000 indústrias em Ribeirão Preto, município.
voltado aí, tem um polo forte, né, na parte de saúde, que é médico, farmacêutico, odontológico, e muita indústria de alimentos também, Ribeirão. Você tem desde paçoca, né, que é Santa Helena, você tem vários outros fabricantes industriais, né? Aqui é uma região muito forte de amendoim, né, em volta, e enfim. Então, mas é menor do que o comércio e serviço, porque muita gente da região mora em Ribeirão, né? Mas tudo isso veio com financiamento que foi feito no passado. Talvez o principal braço foi o café inicial e depois a cana-de-açúcar. Né? Bacana. O Eduardo, mudando um pouquinho de assunto, né? É óbvio que a gente estiver falando para o agro, vamos ter que fazer uns 3, 4 podcasts aqui e não acaba ainda o tema, né? Ele é bastante profundo. Você estava falando aí, eu lembrei do quanto, por exemplo, a cana-de-açúcar agregou de tecnologia também, né? Especialmente no campo, né? E isso, obviamente, cria uma série de novas profissões, muitas vezes nacionais também, né? Exatamente. E quando a gente fala do agro, não estamos falando só da produção em si, né? Tem todo máquina, equipamento, serviço, enfim, tem uma série de outras coisas que a gente nem está falando. Agora que a gente fala do agro, fala, é plantar soja, é criar gado, etc. Não é só isso. E tem toda, por exemplo, a cadeia de educação que está ligada à questão do agro, né? O que eu preciso aprender, gestão do agro, enfim, tem por exemplo, um técnico agrícola para trabalhar, um engenheiro, etc. Isso tudo está em serviços, né? Queria mudar um pouquinho de tema, né? Você é presidente, você fala que você é presidente em exercício, né, do Ribeirão 2030. Conta pra gente um pouquinho sobre o Ribeirão 2030, como é que surgiu isso, qual é o principal objetivo. Se não me engano, você me falou em torno de 6 anos que enfim, ele existe, né? O quanto ele evoluiu, em que pé está hoje, qual é o principal objetivo aí para o futuro do Ribeirão 2030? O Instituto, né, Ribeirão 2030, começou informalmente, um grupo de voluntários, né? Que depois de uma eleição mal sucedida, tivemos aí um desvio muito grande, né? Na Sevandija aí num passado recente, e destruiu muitos recursos de Ribeirão e outros problemas administrativos. Aí o grupo começou a se reunir e foi crescendo e foi juntando de profissionais liberais, empresários, né? Pessoas, e muita gente até com bastante experiência, né? Com pessoas que dão o seu tempo voluntariamente, são pessoas diferenciadas, que pensam diferente, né? Porque no dia a dia a maioria está correndo atrás, né, do pão dele, fazendo as coisas que diretamente trazem uma renda para a pessoa. E esse grupo, na verdade, paga para trabalhar, né? Cada um dá sua contribuição, tem uma gestão no dia a dia e, dependendo dos projetos, né, as especialidades ou capacidade de cada um acabam ajudando. O Instituto foi pensado para planejar, né? Até a ambição não é... às vezes muitas coisas a gente se envolve e realiza junto, mas não realizar, na verdade, junto com esse grupo, que hoje nós somos em 90 e 60 mantenedores, né, que contribuem para a existência, para poder continuar essa gestão profissional e conseguir se estruturar, né, para financiar os projetos. A gente trabalha mais ou menos numa cadeia desses voluntários, o qual a gente foco grande é planejamento. A gente vê que o planejamento é muito pouco realizado, né? E então essa foi a grande ambição. E a gente veio muito da educação. A gente tem um DNA bastante voltado nesse, a gente acha super importante. Acho que educação é tudo. Você acaba formando, criando oportunidades, dando visões para as pessoas até enxergarem o que elas têm aptidão, que elas gostariam de fazer com informação. Mas a gente fez um plano para a cidade amplo. Por que é 2030? Porque a gente fez em 2020 a 2030. Então, são 10 anos de plano. É um plano que foi feito para a cidade, com bastante profundidade. Foi olhado aí 3, 4 gestões para trás, do que Ribeirão, a dinâmica que Ribeirão vinha, e olhando 10 anos para frente. E comparando aí diversas cidades do mesmo porte, Sorocaba, São José dos Campos, São José do Rio Preto. Se vocês tiverem curiosidade, chama
Riberal, entra no Google, Instituto Riberal 2030. Então você entra no Google, Instituto Riberal 2030. E vocês vão ter condição de entrar no site e abrir o Plano Cidade. O Plano Cidade, ele tem 4 eixos e 30 metas. Uhum. E ali está, na verdade, detalhado as ações serem feitas, comparações, os índices de como a gente poderia melhorar a cidade. Então, esse grupo de voluntários envolvido, né, participando junto com diversas entidades, realizou o Plano Cidade. Então, o Instituto Ribeirão 2030, junto com as principais entidades de Ribeirão Preto, se juntaram, né? Ribeirão mais como o Instituto mais como um catalisador, e foi feito esse plano. Nesse plano a gente vem atualizando, né, as principais ações e acompanhando as prioridades. Hoje as ações atuais que estão absorvendo mais dedicação, é o planejamento urbanístico da cidade, porque, na verdade, muitas ações são improvisadas e o custo é muito alto, você fica pagando fogo. A outra está em educação e a outra ligada à parte também de transparência. Governança, transparência. Né? São 3 pontos que a gente é bastante atuante, junto com essas outras 30 metas, né, o qual o Instituto participa. Então, a gente, na verdade, é uma organização de pensar, de jogar luz e planejar. E sugerir, né? Então, na parte da Previdência, que é um problema sério, né, que Ribeirão tem, é uma dívida grande aí que tem, você não consegue pagar. Foi feito um trabalho grande aí há 4 anos atrás, aí a entrega para os parlamentares, para o executivo, né? Então, é uma preocupação que, aonde mais você pode ajudar, né? É onde você, na verdade, você vive, você tem trajetos, você circula, conhece as pessoas, né? E, então, se cada um amanhã poder esticar um pouquinho o braço para poder acrescentar um pouco mais de informação, se esforçar, você muda completamente, né? Porque você, quando você tem as informações e você tem uma boa comunicação, o próprio pessoal que quer se eleger, eles correm atrás realmente para fazer o que a população deseja. Agora, quando a coisa fica difusa, você não consegue enxergar, você não tem transparência, não tem informação correta, comparação de índices, né? As pessoas olham mais o interesse individual, geralmente, na política, né? Então, é uma coisa que a gente torce, acaba... na verdade, é um grupo que você aprende como um MBA. Todo dia você aprende um pouco com as pessoas voluntárias que participam, né? E com o objetivo maior de somar para a segurança amanhã, né? Poder ter uma cidade um pouco mais desenvolvida, né? Com uma cidade melhor para poder viver, né? Um melhor Ribeirão. De fato, assim, uma construção de planejamento para sugerir, né, para a gestão municipal, né? Tanto o executivo como o legislativo trabalhar com melhores práticas, né? Então, às vezes você tem muita razão, né? Às vezes você chega lá, um prefeito, e ele acaba indo pela cabeça dele, ou por aquilo que ele escuta, ou enfim, ou pela própria experiência, né? Que a gente, de fato, tem pouca, não diria nem formação acadêmica, né? Mas acho que sem muita missão, né? Às vezes a pessoa pega uma prefeitura e fala, tá bom, qual que é a missão, né? O que eu vou fazer aqui, né? Então, acho que o Instituto nasceu nesse sentido, né? De dar uma luz, dar um direcionamento, né? De sugerir ações, né? Que sejam ações pensadas, né? Eu acompanho assim, um pouco mais de perto essa questão da educação, né? Então, e de fato tem razão, né? A primeira educação, que é a educação municipal, né? Que o município acaba tomando conta dela, né? Ela é extremamente importante para a gente ter gente muito qualificada, ou melhor qualificada no futuro, ou com a qualificação que o mercado de trabalho precisa, e não só o mercado de trabalho, mas que essas pessoas também precisem, né? Então, acho que enfim,
participo assim, menos do que eu gostaria de participar do Ribeirão 2030, mas entendo que o grande objetivo é de fato você ter uma cidade melhor para você viver, né? É melhor para todo mundo, né? Melhor só para mim, só para você, só ou para quem mora aqui, né? Para a região aqui toda, né? De maneira geral. E criticar é muito pouco, né? Óbvio que a gente tem que criticar, mas a gente tem que falar, tá bom, se você é crítico, tá bom, me dê uma ideia do que eu tenho que fazer. Então acho que o Ribeirão 2030 acaba trabalhando muito isso, né? É partidário, né? Tem um estatuto muito rígido no sentido de posicionamento. A gente tem perfil de todo tipo, mas o que é o ponto comum? É a melhora da cidade, né? Todo mundo poder se esforçar, né? E muitas vezes a gente financia projetos voltados a somente áreas assim como educação, né? E o desenvolvimento, né, da renda, emprego para a cidade. E acabamos fazendo também, além de muito trabalho, né, ajudando a organizar as informações, planejando, dando luz, fazemos também bons amigos, né? E o aprendizado é um aprendizado grande e muito gostoso de participar. O Eduardo, eu também, enfim, participo lá e eu acho que é mais informal ainda, né? Não sei se você pode dizer muito sobre isso. E o Coalizão Coalizão Ribeirão Preto, né? Coalizão 2030. O Coalizão é a coalizão entre as entidades e o governo estadual, né? Foi uma iniciativa, a primeira coalizão do estado foi com o Ribeirão Preto, a gente acabou tendo contato com o governo estadual, ele mostrou uma iniciativa de poder estar mais próximo, visitar, acho que ele veio já umas 4 ou 5 vezes já em Ribeirão Preto, nesse primeiro ano, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, e também diversos outros secretários através dessa coalizão, que a coalizão é poder ver, vamos dizer, dentro das oportunidades que a gente tem em Ribeirão, na parte de desenvolvimento, o que poderíamos fazer juntos. Então, tem feito discussões desde a parte de industrial até a parte de turismo, né? E discutindo pontos onde a gente enxerga, onde tem potencial, podendo aproveitar esse trabalho aí já do Plano Cidade, feito entre as entidades, né? E o Instituto, para poder somar e colocar na agenda, né? Recentemente, a gente teve um grupo ligado à coalizão, tivemos na CETESB, o presidente da CETESB, chama o senhor Tomás, foi muito bem recebido, achei um grupo bem profissional que foi colocado, parece que estavam uns 14 anos aí sem investimentos, então tem um programa bom de investimentos a realizar, ficamos muito bem impressionados lá com as ideias, né, e de dar um novo dinamismo aí. A CETESB aí tem diversos gargalos, né? Eu acho que tem um time bom de técnicos, mas precisa de prazo, porque às vezes você, para liberar um determinado empreendimento, se levar 6, 7 anos, às vezes ele nasce morto. Então, precisa ter agilidade, precisa ter prazo, né? Mas acho que está num bom caminho. É um exemplo de uma visita com pontos elencados pelas entidades de Ribeirão Preto, através da coalizão com o governo, bem formalizado, né? Com interesse, na verdade, institucional, né? E eu gostei bastante. Eu acho que o governo do estado tem muita gente boa que eles introduziram nas secretarias e espero que... Eu acredito muito esse tipo de trabalho, né? Participativo, como é o caso da coalizão. Hoje são 18 ou 19 que eles têm coalizão. Então, fico contente aí de Ribeirão ter sido aí, pela organização que nós já tínhamos com o Plano Cidade, a primeira coalizão, né, a iniciar, né, e espero aí que tenhamos aí bastante retorno aí, né, através do município junto com as entidades e o estado, né. Acho que juntos somos melhores e mais fortes, né. Exatamente. Excelente iniciativa. Eduardo, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Eu não sei se você tem o hábito de utilizar redes sociais, LinkedIn, ou se você tem algum canal. Geralmente a gente deixa nesse momento algum canal, alguma maneira que o pessoal possa te encontrar. Eventualmente alguém do agro que está assistindo gostou de alguma iniciativa tua, gostaria de conhecer um pouco mais, ou mesmo Ribeirão 2030. De que maneira o pessoal poderia te encontrar? Quais os canais de comunicação que tem para poder falar com você?
Na verdade, eu acompanho, mas não me comunico muito, né? Mas eu tenho LinkedIn, né? Tenho LinkedIn, acompanho um pouco o Instagram, um pouco o Facebook, mas não sou tão ativo, né? No Ribeirão 2030, chama na Instituto Ribeirão 2030. Tá. Se você entrar no site, você tem formas de poder comunicar e ver todo o trabalho que já foi feito, ou que a gente tem falado aqui, está lá colocado, né? Nesses 5 anos e pouco. Tá o Plano Cidade, que vale a pena ler, é muito bacana, tem muita informação rica. Foi feito aí numa escuta de 120 pessoas e todas as entidades participando, nos próximos aí de 30 entidades. Então é uma forma. O LinkedIn é uma forma, né, de estar também de se poder, você está com o Eduardo Amorim, como que é o seu nome lá no LinkedIn? Eduardo Amorim. Eduardo Amorim, bacana. Muito obrigado, Eduardo, pelo nosso bate-papo. Foi um prazer, foi um aprendizado muito grande. Ficamos muito felizes aqui com a sua presença, né, Dimas? Muito obrigado, Eduardo, por ter aceito o nosso convite aqui, por ter passado essa horinha aqui com a gente, batendo esse papo. Foi muito rico e espero que você também tenha gostado. Espero que vocês também tenham gostado bastante. Muito obrigado pelo prestígio de nos acompanhar aí nos nossos canais. Eu que agradeço, para mim é um aprendizado, né? Meu primeiro podcast. Mas você saiu bem, fica tranquilo. Foi muito bem. Obrigado aí pela iniciativa. É isso, um abraço. Um abraço a todos, até. Tchau, tchau.